pessoas não aguentam mais ouvir blá blá blá. Ouvir coisas de pessoas que não vivem nada do que falam. Nós estamos vivendo. Nós não vivemos tudo o que nós pregamos, não, como os fariseus falam, tem que viver o que prega, porque o que nós pregamos está muito acima de nós, mas nós estamos vivendo para viver tudo aquilo que nós pregamos. Porque se nós continuarmos e ainda que errarmos, nos levantarmos, Ele vai nos levar a uma fé e uma estatura de varão perfeito. Agora acabaram de chegar muitos irmãos lá do retiro com a vida transformada. E certamente Satanás vai usar muitos religiosos para tentar levá-los para o passado. Mas eu quero lembrar uma coisa para todos vocês que voltaram do retiro transformados. Vocês são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. E olha, quando Satanás jogar na sua cara o seu passado, joga na cara de Satanás o futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Amém? Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem é a natureza criada? Se você for ler o contexto todo, está falando da restauração da terra como um todo, porque quando Deus criou a terra, Ele fez a terra maravilhosa. Quando Deus plantou um jardim, Ele plantou um jardim perfeito. Eu estava indo ontem para a chácara e a gente passa por uns canyons, assim, uma vista muito linda. E eu estava sozinho no carro e estava, Senhor, como o Senhor é bom. Olha o que o Senhor faz, que coisa maravilhosa. O Senhor é lindo, o Senhor é muito bom, o Senhor é top, o Senhor manja muito. E aí o Senhor falou para mim, olha que é só o resto que vocês veem. Porque quando Deus criou, estava tudo perfeito, mas o homem destruiu através do pecado. A gente olha para a criação e a gente já fica maravilhado com a soberania desse Deus. Quando nós multiplicamos os nossos filhos, nós pegamos um sêmen que Ele criou, colocamos dentro de uma mulher, porque assim foi feita a criação, desde o começo. O espermatozoide quer dizer semente, e a mulher é a terra. Uma placenta é uma verdadeira árvore. Olha que coisa louca, o mesmo Criador faz tudo do mesmo jeito, que é o jeito dele fazer. Quando Ele criou o Éden, Ele plantou árvores no meio do Éden. Quando uma criança vai nascer, Deus dá um jeito de entregar para os seus filhos, olha a placenta, que coisa de louco. Entregar para os seus filhos uma semente de multiplicação, e o homem planta essa semente dentro da terra, que é a mulher. E olha que coisa maravilhosa, nasce primeiro uma árvore, e depois da árvore sai um fruto, uma criança, uma multiplicação. Sabe o que é isso? Isso é a capacidade geracional que Deus colocou somente nos filhos, que são vocês, que sou eu. O milagre da vida não pode ser explicado. Ele pode ser reproduzido, mas nunca produzido, porque quem produziu foi o Senhor, e nós só podemos reproduzir. E nós estamos aqui para reconhecer a soberania e a grandeza desse Deus. Agora olha o que a palavra está dizendo. Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém mais quer ouvir, o povo quer ver. As pessoas querem ver, eu quero ver. Eu quero ver Deus nas pessoas. Sabe aonde você vê Deus? No irmão que está do seu lado, olha para ele. Ele foi criado à imagem e semelhança desse Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe aonde você vê mais ainda Deus? Quando esse irmão está sendo transformado por Deus. O Senhor terminou o Antigo Testamento no livro de Malaquias, dizendo que Deus é como o ourives que vai se assentar para verificar a prata. Sabe como que o ourives verificava a prata? Ele colocava fogo na prata e esquentava a prata. E ele esquentando a prata, e a prata ia borbulhando, e ela ia se desfazendo, mas ele tinha que saber o ponto da prata. E sabe qual hora que ele sabia o ponto da prata? Quando ele enxergava a sua própria imagem refletida na prata. A Bíblia diz que Deus é assim. Ele começa a mexer em você, Ele começa a colocar você no meio do fogo, passando pela prova, e Ele começa a trabalhar na sua vida, até que você se pareça com Ele, Ele enxergue a imagem dele em você. Sabe o que quer dizer isso, querido? Quer dizer que Deus não quer que você fale que você é de uma religião, ou que você é evangélico, ou que você é gospel, ou sei lá o quê. Deus quer que as pessoas vejam em você sem você falar. Porque a expectativa da criação, a ardente expectativa da criação, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Porque ninguém aguenta mais blá blá blá.
Sabe como que o filho se manifesta? Querendo parecer com o pai. O que nós temos pregado aqui nesse lugar há 8 anos, mas em Curitiba há 17 anos e nas outras cidades, é que nós temos que ser parecidos com o nosso pai, porque nós não somos órfãos, o pai nos adotou, agora nós somos filhos e temos que nos parecer com o nosso pai. E se existe de verdade sinceridade no nosso coração, então nós vamos ter frutos, porque ele disse que toda árvore que está nele dá frutos. E ele disse, a fim de que os vossos frutos permaneçam. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas, quando entram no nosso meio, elas começam a permanecer em Cristo, que não é uma parada, é um caminho. Começam a caminhar, daqui a pouco elas estão correndo e logo elas estão voando. Sabe por quê? Porque nós decidimos não esperar a nossa perfeição, mas andar na perfeição de Jesus. Se você fosse esperar ser perfeito para Jesus te usar, ele não ia te usar nunca. Mas graças a Deus que nos escolheu sabendo mais dos nossos defeitos do que nós mesmos e nos chamou para vivermos nessa loucura da pregação e sermos transformados por ela em nome de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para vocês todos? É que a maior satisfação que eu tenho na minha vida, com 37 anos, é de poder ter gastado a minha vida no Evangelho de Jesus. Mas não gastado pregando para fazer discurso em palanque, mas gastado trabalhando. Se o próprio Deus se esvaziou dele mesmo para servir, então eu também tenho que servir. Aqui nós não exigimos que ninguém decore a Bíblia, nós ensinamos as pessoas a viverem a palavra. Jesus era o verbo e se fez carne, quer dizer que nós não podemos ficar verbalizando, nós temos que fazer carne também, porque se o verbo não se tornar carne na sua vida, será a vida inteira somente um verbo. Jesus nunca te chamou para viver um evangelho de farsa. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala uma fé não fingida. Tem gente que aprende a falar um jeito evangélico, mas não muda de vida, não muda o interior. Mas tem gente que começa a mudar o interior. É por isso que aqui a gente decidiu nem falar o jeito evangélico. A gente decidiu mudar o nosso interior, para que as pessoas vejam uma mudança na nossa vida e possam querer o Deus que está mudando a nossa vida. Amém. E eu termino essa palavra parafraseando o apóstolo Paulo, São Paulo. Em que me fiz seu inimigo por falar a verdade a você?